Nossa, que golaço, hein, mano. Eles têm que aplaudir, mano. Foi na gaveta, velho. Gol do Kaique. Mas o menino da base. Golaço, cara. Mas o menino da base pegou no Corinthians. Golaço. Maluco. Ó o Dorival. Dorival. Embalou, hein? Embalou, Dorival. Vale o título do Campeonato Paulista. Corinthians indo para 11 pontos hoje. O Palmeiras tem 12. Se o Corinthians vence domingo, que é a minha preocupação, e eu acho que vai acontecer, porque esse Abel Ferreira é medroso. Rapaziada, já bora resolver todo esse assunto com a vitória do Corinthians para cima do Capivariano. Rapaziada, o Corinthians vence mais um no Paulistão, está classificado. Já bora ver como se vai se reagir na vitória do Corinthians aí. O próximo jogo tem derby, então tem reações aí dos palmeirenses, de todos os rivais na vitória do Timão. Todos os créditos aqui embaixo. E bora reagir. Você gosta de futebol de verdade? Então presta atenção nisso. Imagina assistir todos os jogos de futebol, campeonatos internacionais e nacionais, em tudo em só um aplicativo. E não é só futebol não, a TV Play libera filmes e séries tudo em só um lugar. E a assinatura custa menos de R$1 por dia, isso mesmo, menos que um café. Sem nenhuma burocracia, assinou, usou e pode parar quando quiser. Funciona no Brasil tudo, só precisa de internet, dá pra ver na televisão, celular, tablet, aonde que você tiver. E o melhor, tem teste grátis pra você agora, pra você conferir sem pagar nada. Se você gosta muito de futebol, a TV Play é pra você, não perca essa chance. Já clica no primeiro link dos comentários fixado, entre em contato com a TV Play e pede seu teste grátis pra você conferir tudo que tem em um único aplicativo só. Vamos, gente, vamos, gente, vamos, gente. Ó o Corinthians chegando aí, ó. Gol do Corinthians, velho. Pariu, velho. Que merda, mano. Bobeira da zaga aí do Capivariano. Bidu foi trombando e arrastando pra tudo quanto é lado ali. Sobrou pro Dieguinho, velho. É foda, hein, mano. Não pode dar vacilo assim, não, velho. A zaga do Capivariano tava boa, velho. Tava bem no jogo aí, tá ligado? Tava atenta. É um momento de bobeira, ó. Ó, o Bidu tabelou ali com o Guinegão. Conseguiu passar por um monte de gente ali, ó. E sobrou pro Dieguinho. Corinthians tentando buscar o segundo gol. Que pariu, velho. Falei, velho, que tava pra sair o segundo gol, mano. Guinegão agora de cabeça. Eu falei que tava pra sair o segundo gol, mano. O time do Capivariano aí dando bobeira, velho. Ah, agora já era, velho. 2-0 aí. Já era, mano. Já era. Vai lá, velho. O cara pulou no meio de dois jogadores do Capivariano, ó. Pulou no meio dos dois caras ali e conseguiu fazer o gol ainda, mano. Pelo amor de Deus, que zaga horrorosa, velho. Primeiro tempo dos caras foi mó bem. No segundo cagou no pau. Nossa, que golaço, hein, mano. Eles têm que aplaudir, mano. Foi na gaveta, velho. Gol do Kaique. Rapaz. Que golaço. A bola chegou a fazer uma curva assim, ó. Pam, na gaveta, velho. 3-0 Corinthians. Maluco. Esse daí foi golaço, velho. Mostra o replay aí. Nossa. Golaço. Gol do Corinthians aí, quer ver? Ó, gol do Corinthians. Golaço. Gol do Corinthians. Golaço. Golaço do Corinthians aí, mano. É base? Da base esse menino? Golaço do Corinthians. Da base. Aí, menino da base. Golaço. Golaço do Corinthians aí. Dieguinho, Corinthians classificado. Meteram a mão no Capivariano, só para deixar bem claro. Aí o Corinthians tá ganhando aí. Vai, merece, vai ganhar, mas agora abre 2, 3-0. O Capivariano fez um gol aí legal, né? Gol do Corinthians aí, 2-0. Molecada do Corinthians da base, mas o Capivariano também joga nada. A molecada da base do Corinthians aí, ó. Guinegão, Dieguinho, Caio César. O Bitinho é ruim, o Bitinho até no meio da molecada é ruim. Olha o Memphis Depay. Boa, bom gol. 2-0 Corinthians classificado, né? Corinthians vai para 11 pontos, eu acho. 11 pontos no campeonato. Classificado, 2-0. Vamos ver, o Corinthians tá embalado, hein? Golaço. Mais o menino da base? Golaço.
Mas o menino da base. Golaço, cara. Mas o menino da base fez gol no Corinthians. Golaço. Maluco. Golaço. É da base também? Ó o Dorival. Ei, Dorival. Embalou, hein? Embalou, Dorival. Golaço. Golaço do Corinthians. 3-0 Corinthians. Só moleque da base fez gol. Ó o moleque da base fez gol no Corinthians aí. Mas teve um gol do coisa aí anulado, viu? Mas o Corinthians mereceu a vitória. O Corinthians vence o Capivariano e na tabela do Paulistão ganha posições na zona de classificação, ficando somente um ponto atrás do Palmeiras, que é o segundo colocado, e podendo passar o Palmeiras no confronto direto. Portanto, essa vitória do Corinthians dá a condição para o Corinthians, no derby contra o Palmeiras, de passar o Palmeiras em caso de vitória do Corinthians. Isso porque o Palmeiras é o vice-líder com 12 pontos em 6 jogos e o Corinthians, com essa goleada, foi para a quarta colocação com 11 pontos em 6 jogos. E com isso, o Corinthians vai ter o confronto direto contra o Palmeiras pelo Paulistão já na próxima rodada. Em caso de empate, o Palmeiras continua na frente do Corinthians e em caso de vitória, além do Corinthians passar o Palmeiras, o Corinthians ainda encaminha sua classificação para a próxima fase do Paulistão. Na verdade, com essa vitória do Corinthians, o Corinthians já praticamente encaminhou a sua classificação para as quartas de finais do Paulistão. Então ouve o jornalista que fica falando bobagem que o jogo de hoje vale o título do Campeonato Paulista. Corinthians indo para 11 pontos hoje. O Palmeiras tem 12. Fica o mesmo número de jogos. E se o Corinthians vence domingo? Que é a minha preocupação e eu acho que vai acontecer porque esse Abel Ferreira é medroso. Não tem coragem. O time do Palmeiras não tem coragem de encarar o Corinthians. E se o Corinthians vence o Palmeiras domingo, ele passa para 14 pontos e o Palmeiras permanece com 12. Sabe o que significa isso? Que tendo um confronto direto nas próximas etapas, o Palmeiras jogará um jogo só na semifinal ou um jogo só nas quartas fora de casa. Porque quartas e semifinal é um jogo só. Então, e você imagina, se jogando 2 jogos, um na casa do Palmeiras, que não será no Allianz, e um na casa do adversário, o Palmeiras já entra com a fralda cheia, você imagina o Corinthians tendo vantagem de jogar um jogo só na Neoquímica Arena contra um Palmeiras numa possível quartas ou semifinal. É derrota certa. Então o jogo de domingo o Palmeiras não pode perder, porque se perder o Corinthians passa na classificação geral e aí a gente perde toda a vantagem de jogar ou o segundo jogo em casa ou ainda nem ter o segundo jogo e ter que jogar um jogo só na Neoquímica Arena numa próxima fase do Campeonato Paulista. Deu pra entender, Passapano? Deu pra entender aí, jornalista São Paulino, que acha que esse jogo não vale nada? Vale sim. Vale o derby, vale o clássico e vale o título do Paulistão, coisa que o Palmeiras não pode mais perder esse ano, tá bom? Rapaziada, mesmo com o time misto do Corinthians aí, depois de vencer o Flamengo, ser campeão, entrou no Paulistão com um time misto, porque no próximo jogo, domingo, tem contra o Palmeiras derby, né? Então tem clássico, tem que vencer o clássico, né? E o Corinthians deu uma calmada aí no Paulistão, né? Já tava praticamente muito difícil não se classificar. Venceu hoje, classificado mesmo com o time misto. E agora só espera o Palmeiras. O Corinthians está numa boa fase para pegar o Palmeiras depois de ser campeão, vencer Flamengo, vencer o Paulistão. Pega o Palmeiras que não estava tão bem assim, mas no último jogo meteu 5-1 no Vitória. Então vai ter um jogão esse clássico nesse derby de domingo. Comenta a sua opinião, o que vocês acharam das reações rivais e também seus palpites para o derby. Tamo junto e falou!